Olá, amados, bom dia, graça e paz, bem-vindo ao nosso momento de compartilhar a palavra, de orarmos juntos em comunhão, no nosso momento no colo do Pai, amém? E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série que nós começamos com o livro de Salmos. Hoje a gente vai estar lendo o livro de Salmos no capítulo 3, e a minha versão que eu estou lendo aqui é a NVI. Eu vou ler os Salmos todo, porque ele é curto, né? Então dá pra gente ler, amém? Então Salmos 3 na NVI diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, tu és o escudo ao meu redor. Tu és a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Aleluia. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Amém? Não temo os milhares que me cercam de todos os lados. Versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação e a tua bênção está sobre o seu povo. Amém? Amém, queridos? Esse aqui é um salmo de Davi e foi escrito no momento em que Davi, ele estava ali fugindo do seu filho Absalão, né, que tomou o trono, e ele teve que fugir para salvar a sua vida. E nesse momento, Davi faz esse salmo que tem tanto para nos ensinar a nós nessa manhã. Não é verdade? Ele diz, o primeiro salmo, já o primeiro versículo, ele diz assim: ó Senhor, tantos são os inimigos que se levantam contra a minha vida. Queridos, quando nós decidimos buscar a luz, quando nós nos posicionamos no mundo, no reino espiritual, há automaticamente uma guerra que se levanta. O reino da treva, porque perdeu a minha vida e a sua, vai se levantar querendo nos trazer de volta. E ele vai, muitas das vezes, levantar com situações, com problemas, com dificuldades, mas também ele vai levantar usando pessoas e, às vezes, sobretudo, pessoas próximas de nós. Amém? Como é o caso aqui de Davi. O próprio filho dele se levantou contra Davi. Amém? E aí isso acontece com a minha vida e com a sua vida. Às vezes pessoas próximas de nós, pessoas muito próximas, amigos próximos, a própria família também pode se levantar contra a nossa vida. E nós não devemos odiar essas pessoas. Mais uma vez, temos que nos lembrar que nós devemos odiar o que está usando a vida daquela pessoa, que é o diabo e seus demônios. Amém? Não olhar com raiva para aquela pessoa, mas orar com um olhar de compaixão e de misericórdia e interceder para que aquela pessoa seja liberta também. Amém? Então ele assim, muitos dizem, que diz ao meu respeito, que Deus nunca o salvará. Quantas vezes, querido, nós já ouvimos, nós que somos filhos de Deus, que somos cristãos, que declaramos a nossa fé, abrimos a nossa boca e declaramos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e que nesse momento a gente está enfrentando dificuldade, as pessoas estão se levantando e dizendo: cadê teu Deus? Onde é que ele está? Tu não fala que serve um Deus grande, tu não fala que serve um Deus poderoso, mas eles não entendem que toda provação na minha vida e na sua tem um propósito. Aleluia! Então muitas vezes a gente vai ouvir, e é normal ouvir esse tipo de acusação, vamos dizer assim. Anormal é não existir. Mas o que vai depender, o que vai definir a nossa vida, não é o que as pessoas dizem, é o que eu e você conhecemos o nosso Deus, que ele é bom e sempre fiel, apesar das dificuldades da nossa vida. Amém? O versículo 2, ele diz assim: mas tu, Senhor, é o escudo ao meu redor. Queridos, quanta verdade. Davi, se você prestar atenção nos Salmos, ele o tempo todo mostra Deus como seu escudo, é aquele que protege. Escudo é aquele pedaço, né, de ferro, de bronze que vai ali na frente, que protege contra todos os ataques. O escudo, ele não impede o ataque de chegar, mas ele impede o ataque, a seta, a flecha de tocar no soldado. E da mesma forma, Deus é aquele que está na nossa frente. Ele pode não impedir o ataque do inimigo, ele pode não impedir a seta do inimigo contra a tua casa, contra a tua vida, contra a minha, mas ele é aquele que nos protege durante o tiroteio, ele é aquele que nos protege durante a guerra, durante o levante do inimigo na nossa vida. Então, quando nós nos encontramos nesse lugar de escudo, de proteção, de trás e não na frente, nós estamos protegidos no Senhor. Mais uma vez, ele pode não impedir o dia mau chegar, mas você está
protegida, porque Ele é o teu escudo. E sabe, queridos, que eu costumo dizer, glória a Deus pelos dias difíceis. Por quê? Porque lá eu sei onde é realmente o meu esconderijo. É que o meu escudo é o Senhor? Ou o meu escudo é o dinheiro, é o sucesso, é o banco, é o marido, é o filho, é a aprovação do homem? Glória a Deus por isso, porque lá no momento ruim, na minha dificuldade, eu vou saber para quem é que eu vou clamar. Davi, ele clamava a Deus. Jesus, nosso maior exemplo, ele clamava ao Pai. Sempre que havia uma situação, ele clamava ao Pai, ele se retirava para chamar o Pai. Porque ele e o Pai eram um. E essa deve ser a minha atitude e a sua. Porque eu e o Pai, eu sou um. Você e o Pai é um. Porque o Espírito dele habita em nós. Então você não tem o que temer. Pouco importa os levantes que tem contra a sua vida, contra a sua casa. Não temas, diz o Senhor, porque Ele é o teu escudo. Amém? E Ele diz... E és a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. É só quando nós encontramos esse lugar de refúgio, de escudo, de esconderijo, que a nossa cabeça vai ser levantada, queridos. Porque a situação, o diabo quer o tempo todo nos mostrar que está perdido, que não dá certo, não vai dar certo, pode tentar fazer o que você quiser, mas não tem jeito. A situação é difícil, você está tentando ali, o negócio não avança. Mas quando eu encontro em Deus o meu refúgio, quando eu encontro em Deus o meu escudo, eu posso levantar a minha cabeça, porque Ele enche o meu coração de esperança, Ele enche o meu coração de fé, porque eu sei em quem eu tenho crido. Não é a situação que me deixa de pé, mas é onde eu estou, em Deus, em Cristo, que me deixa com a cabeça erguida. Pouco importa a situação externa, internamente eu estou fortalecida. Aleluia. E ele continua dizendo, ele diz aqui... no versículo 4, com a minha voz eu clamo ao Senhor e do seu santo monte Ele me responde. Mais uma vez, oh meu Deus, a gente tem sempre essa mania de achar que nós oramos primeiramente e Deus não nos responde. Mas sabe o que é pior do que isso, queridos? É que o diabo ele põe uma mentira dizendo, você vai orar a Deus e Deus não te responde. Aí às vezes a gente até consegue passar dessa etapa de orar, mas a gente não persevera. Não é isso? Porque eu orei uma vez e Deus não me respondeu. Porque eu orei 2 vezes e Deus não me respondeu. Mas aqui a gente aprende uma chave. A gente aprende a perseverar na oração. Às vezes uma oração vai ser suficiente, mas às vezes precisamos perseverar na oração. A resposta é que Deus ouve desde a primeira vez que você fez uma oração. Aleluia. A gente vê isso na história com Daniel. Mas precisamos perseverar na oração, não para que Deus continue nos ouvindo, porque Ele já ouviu, mas para que nós possamos dar pedidos a Deus para que Ele continue quebrando as cadeias, as amarras, as dificuldades, destruindo os inimigos. Então aqui o que a gente entende é que Deus ouve sim a nossa oração, mas às vezes vai ser necessário não somente uma, às vezes vai ser necessário fazer um propósito de 7 dias, de 15 dias, de 21, de um mês, de 40 dias, não sei, que Deus coloca ali no seu coração. Às vezes vai ser necessário, junto com a oração, eu fazer um jejum para que essa cadeia se liberte. O próprio Jesus, ele diz, algumas cadeias, alguns demônios só saem com oração e jejum. Então que você não desista. Talvez você tenha orado uma vez e você não tenha visto a diferença, você não tenha visto a mudança. Continue, persevere, que o Espírito Santo de Deus possa te dar essa graça de perseverar, porque essa força, essa graça, ela vem dele, mas também vem do entendimento, que eu entendi que eu oro, Deus me escuta, mas eu preciso continuar. Há certas batalhas que precisam não parar. Amém? Que você não pare de orar, porque Deus está ouvindo a sua oração. Glória a Deus por isso. Amém? E depois ele diz no versículo 5, ele diz, eu me deito, eu durmo e torno a me acordar, porque o Senhor me sustém. Amém, queridos? E aqui é uma das coisas que muitas pessoas, posso dizer assim, tem dificuldade, né, de dormir, né, tem insônia ou tem pesadelos. Eu lembro comigo que logo quando eu cheguei a Cristo, né, eu tinha muito pesadelo, né, de demônios correndo atrás de mim, ladrões correndo atrás de mim, querendo roubar minha identidade, e eu sempre acordava assustada, eu gritava de noite, era uma coisa tão pesada
que eu não conseguia dormir, né? Então eu acordava no outro dia cansado, o dia não rendia, eu estava inquieta, eu estava sem paciência, porque o seu corpo precisa de dormir, né? O seu corpo precisa descansar, a sua mente precisa descansar. Então quando ele envia esses cauchemars, esses pesadelos, na verdade, é para nos impedir, né? Para nos assustar, primeiramente, mas também para nos impedir de ser ativos durante o dia. E eu comecei aquilo estava me inquietando. E aí uma vez eu lembro que eu liguei pro meu pastor, falei, não aguento mais, eu tô com muito pesadelo. E ele falou, Liz, você ora antes de dormir? Eu falei, não, muito pouco. Boa noite, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, amém, tchau. Tipo, muito pouco. Ele disse, não, você precisa orar antes de dormir. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem dormita. Você precisa dormir, mas o guarda de Israel não dorme nem dormita. E eu preciso entregar a minha vida, a minha alma, o meu sono a Deus para que Ele venha me guardar durante o sono. E também, tão importante quanto orar, é pedir perdão pelos meus pecados. É lembrar daquilo que eu fiz durante o dia, talvez você não tenha tido tempo de pedir perdão a Deus, e tomar esse tempo agora de pedir perdão a Deus, aleluia, e vir diante dele para fechar as portas que talvez estavam abertas na sua vida. E colocar a tua vida, o teu sono, a tua noite diante de Deus. Amém? Então eu comecei a mudar, eu comecei a fazer orações antes de dormir e repreendendo o diabo, repreendendo o inimigo, que ele não tinha poder sobre a minha vida, que ele não tinha poder sobre o meu sono, que o meu sono estava guardado por Deus, que a minha alma estava guardada por Deus, o meu espírito estava guardado por Deus, o meu corpo estava guardado por Deus. E aquilo ali, queridos, foi tempos, não foi de um dia para outro, não. Eu precisei perseverar na oração. Da mesma forma, uma das coisas também que me impediu também de ter uma qualidade de sono, foram também os pensamentos. Toda noite, quando eu ia dormir, ainda acontece hoje de vez em quando, eu não sei com você, mas assim, a gente faz um monte de coisa durante o dia, resolve um monte de situação durante o dia, mas quando a gente dorme, parece que tudo aquilo volta pra gente. Ai, você pagou aquela conta, você ligou pra aquela pessoa, você esqueceu de mandar mensagem pra outra, você esqueceu isso, você esqueceu aquilo, sabe? E você acaba que você não consegue dormir, porque você fica pensando, oh, mas eu devia ter feito assim, mas eu devia fazer aquilo, mas por que eu não fiz aquilo, outro? E sabe, você acaba que o seu cérebro fica trabalhando ali, você não consegue descansar, porque seu corpo precisa descansar para preparar para o sono. Amém? Então eu fui entendendo que no momento que eu vou dormir, eu disse, não, eu não vou ficar pensando sobre isso. Eu olhava para Deus, eu cantava um louvor, eu orava para Deus, eu olhava para Jesus, eu olhava para Deus, eu olhava para Jesus. Quando o pensamento vinha, eu tirava esse pensamento e voltava para Deus. E aí eu fui aprendendo, né? Pouco a pouco, fui orando também, e aí eu fui tentando, destruindo, né, esses pensamentos intrusivos que vinham logo na hora do sono, que me trazia insônia, amém? O que Deus colocou no meu coração é que a gente pudesse se fixar hoje para esse jejum, para essa oração aqui, desses Salmos, o 3, sobre pessoas que estão passando por problemas de insônia, pessoas que estão passando por problemas de pesadelos, e que a gente possa orar em cima disso, amém? Então eu quero convidar você para que você curva a sua cabeça, se você puder, feche seus olhos onde você está, se você puder, e que o seu coração esteja conectado com o Senhor, que a gente vai orar em cima desses salmos, né, de Davi, que é tão lindo, que nos ensina que nós devemos colocar na nossa vida, que nós podemos dormir, deitar e acordar novamente, porque o Senhor está cuidando de nós, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o nosso Deus, Pai, nós viemos diante de Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor. Nós queremos, Pai, Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelas nossas atitudes. Queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, que Tu venha, Senhor, nos mostrar aquilo que está errado no nosso coração, que Tu venha nos mostrar, Senhor, aquilo, Senhor, que nós precisamos mudar dentro de nós, aquilo que nós ainda precisamos mudar, Senhor, como pensamentos, como desejos, como vontades, Senhor. Se existe algo mal dentro de nós, Espírito Santo, que Tu venha nos confrontar, Pai, em nome de Jesus, que Tu venha nos falar aquilo que está errado dentro de nós, Pai, em nome de Jesus, e nós Te pedimos que Tu venha nos alinhar aos Teus sonhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar cada pessoa, Pai, neste momento, Senhor, que estão passando, Pai, por dificuldades, Senhor, por provações, Pai, pessoas ali que estão sofrendo, Pai, perseguição, Senhor, contra a vida deles, Pai, pessoas da própria família, Senhor, do próprio ciclo
de amizade ou até do trabalho, Deus, em nome de Jesus, que tem se levantado contra o teu povo, Pai, desde o momento em que eles decidiram ser luz, desde o momento em que eles decidiram declarar a fé deles, Pai, em nome de Jesus, Pai, assim como Davi, Senhor, foi perseguido pelo seu filho, Senhor, Absalão, Pai, nós cremos, Senhor, também que o Senhor livrou, nós vimos pelos nossos olhos que nós lemos a Bíblia, que o Senhor livrou Davi de todos os seus inimigos, inclusive desse inimigo que era o filho dele, que estava contra a vida dele, Pai, e nós cremos, Pai, que Tu vai livrar, Senhor, cada um dessas pessoas, Pai, que estão enfrentando, Senhor, perseguições, Pai, em nome de Jesus, intimidações, Deus, em nome de Jesus, porque seguem a Ti, porque fazem a Tua vontade, porque são obedientes a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos orar também por essas pessoas, Pai, que estão contra o Teu povo, Deus, em nome de Jesus, que Tu venha abençoá-los, Senhor, que Tu venha trazê-los eles também para a luz, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que aquilo ali é somente o inimigo usando essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, e que a Tua vontade é que eles se arrependam, que eles voltem também para os Teus braços, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar, Senhor, para que Tu venha fortalecer esse homem, Tu venha fortalecer essa mulher, Senhor, para que ela possa, Senhor, para que ele possa, Senhor, perseverar na fé, para que ele possa, Senhor, continuar perseverando, Senhor, batendo na porta até que ela seja aberta, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, dá certeza no coração dessa pessoa, Pai, de que o Senhor está ouvindo a sua oração, que a sua oração não é perdida, que o Senhor está ouvindo tudo aquilo que o Teu povo está lhe dizendo, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa situação ao qual a Tua filha está pedindo, essa situação ao qual o Teu filho está pedindo, Pai. Tu sabes aquilo que eles precisam, Tu sabes aquilo ao qual eles estão clamando. Espírito Santo de Deus vem dar força, Espírito Santo de Deus vem dar perseverança para que ele não desista, Senhor, antes de receber ali a sua bênção, Pai, em nome de Jesus. Que Tu venha dar força, fortalece aquele que está cansado, Senhor. Traz esperança para aquele que está sem esperança, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos orar também, Pai, para aquelas pessoas, Deus, que estão com problemas, Senhor, de ansiedade. Aquelas pessoas que estão com problema de insônia, Deus, em nome de Jesus, Pai. Aquelas pessoas que têm dificuldade, Senhor, de dormir. E quando dormem, Senhor, tem pesadelo, Senhor. Eu quero orar por aqueles que estão tendo pesadelo, aqueles que estão tendo ataque das trevas durante a noite, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, com Teus anjos e venha destruir, Senhor, todos esses inimigos que se levantam contra os Teus filhos. Que Tu venha destruir todas essas obras das trevas, todos esses planos do inimigo que tem se levantado contra o Teu povo, que caia por terra em nome de Jesus. Que todo exército das trevas que tem se levantado contra o Teu filho, contra a Tua filha, para destruir essa casa, para destruir essa família, que caia por terra agora em nome de Jesus. Envia Teus anjos agora, Senhor, para socorrer a Tua filha, para socorrer o Teu filho, para socorrer essa criança, Pai. Pouco importa a pessoa que esteja sofrendo, Pai, problema de pesadelo, que ela possa se agarrar, que ele possa se agarrar no Senhor. Senhor, que os Teus anjos estejam ali naquele momento. Ajuda os Teus filhos a interceder, a orar para destruir, pelo poder do nome de Jesus, destruir as obras das trevas, que eles não têm poder de tocar no sono deles, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos também para aquelas pessoas que são ansiosas, Senhor, aquelas pessoas que ficam com pensamentos antes, Senhor, de dormir. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-os, Pai, a que eles possam controlar esses pensamentos, a que eles possam equilibrar esses pensamentos, a não dar margem a esses pensamentos intrusivos que vêm logo antes da noite, Deus, em nome de Jesus. Senhor, dá estratégias ao Teu povo, Deus, para que eles possam, Senhor, realmente descansar a sua mente, eles possam descansar o seu coração e que eles não sejam perseguidos por estes pensamentos, Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Diz a Tua palavra: em paz eu me deito, em paz eu me levanto, porque o Senhor está cuidando de mim. A Tua palavra diz aqui nos Salmos, ele diz: eu me deito e me durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. Ó Senhor, nós queremos crer nessa verdade, que nós vamos dormir em paz, nós vamos ter uma noite de paz, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, vem visitar essa casa, vem visitar esse marido, essa esposa, esse homem, essa mulher, essa criança, Deus, em nome de Jesus. Senhor, entra nessa casa, transforma a vida, Senhor, desta pessoa que está ouvindo
ouvindo, Senhor, essa oração. Senhor, que ela tenha uma revelação através do Teu Espírito Santo, Deus, nela, Pai. Que ela possa se revelar que Tu és o Deus vivo, Senhor. Aqueles que estão cansados, aqueles que querem desistir, aqueles que querem se afastar, que Tu venha fortalecer, Senhor, nesse dia, Pai. Ouvir essa oração, o seu coração queimará com a certeza de que eu não posso abandonar o meu Deus. Não tem outro lugar, não tem outro caminho ao qual eu posso ir. Eu não quero sair desse caminho, eu quero ficar, perseverar nesse lugar onde eu sou escolhida, eu sou guardada, eu sou protegida, porque Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu escudo protetor. Amansuridecandarabachória, vareresuridecando, ó Espírito Santo de Deus, fortalece o cansado, traz a paz no coração, traz a paz na mente do teu povo, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, que a tua paz sobrenatural, que excede todo entendimento, venha sobre a mente e o coração do teu povo. E que teu Espírito Santo venha nos ajudar a guardar essa paz sobrenatural. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Guarde essa certeza de que a paz do Senhor está sobre você e você deve ser esse guardião dessa paz. Não deixar essa paz ser roubada pelo inimigo, nem pela situação, nem pelo problema, nem por aquilo que você vive na sua vida. Não deixe essa paz ser tirada e roubada do seu coração e da sua mente. Amém? E lembre, continue perseverando na oração antes de dormir. Ore a Deus, entregue seu corpo, sua alma, seu sono a Deus e que Ele vai guardar você. E tenha fé de que Ele está guardando você. E lembra da oração, não é somente uma vez. Deus, Ele ouve a primeira vez que nós ouvimos, mas há batalhas na minha vida e na sua vida que nós precisamos perseverar na oração. E se você perseverar, você vai conseguir ver a sua bênção chegar, porque você perseverou. Que o Espírito Santo te dê força e coragem para continuar perseverando. Amém? E se você conhece alguma pessoa que está precisando ouvir essa palavra, amém? Envie essa palavra para essa pessoa. Curte aqui nos nossos vídeos para que nós possamos cada vez mais, né, aparecer para outras pessoas e que o evangelho de Jesus possa ser compartilhado para muitas pessoas. Amém? Eu te digo até logo e que Deus abençoe você em nome de Jesus.